Senhor, tudo bem? Estamos iniciando mais uma Alfatcast, quarta edição, uma edição muito especial. E hoje estaremos falando sobre os propósitos de Deus. Então já vai aí, né, desacelerando, se conectando aqui com a live, que hoje vai estar muito especial. E eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente poderosamente. E já vamos iniciar, né, adorando o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. E está aqui conosco a nossa irmã Bianca, né? Paz, gente! E ela estará adorando então o Senhor. E também aqui a minha querida Jael, né, a nossa segunda secretária, e também a Jenny. Hoje, na verdade, é um programa com 3 secretárias. É verdade, é o programa da Mas secretária. a nossa cantora especial aqui, irmã Bianca. Então vamos adorar a Deus, fique conectada aí conosco. Assim que o link já estiver ali no grupo, já vai compartilhando, que certamente será uma noite abençoada. Vamos adorar então, a gente adora daqui e vocês adoram daí. E assim o Senhor recebe a nossa adoração. Então, olha assim. Aleluia! Tudo está preparado aqui. A casa do meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Aleluia! Declare! Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia! Glória a Deus, declare aí na sua casa também. Não há outro como Ele. É por isso que nós estamos aqui reunidas nessa noite. É por causa dele, tudo é por Ele. E hoje, mais do que especial, como eu disse, esse programa é sobre os propósitos de Deus, né? Porque nós não estamos aqui por acaso. Tudo tem um propósito. E o Senhor, Ele já sabe de todos eles desde quando Ele nos criou. E Ele tem um propósito para minha e para tua vida. E hoje o programa vai falar disso. Vai falar sobre os propósitos de Deus,
vai falar sobre pessoas que Deus coloca no nosso caminho para que esses propósitos sejam cumpridos. E também vai falar de um assunto muito importante que às vezes, eu acho que talvez o mais difícil, né, meninas? É quando Deus diz não. Mas Ele não diz não para os propósitos dele. Ele diz não para os nossos planos, para os nossos projetos, para aquilo que a gente muitas vezes idealiza, mas não está dentro do propósito de Deus. É verdade, né, Sally? Ele diz não para aquilo que vai nos impedir de cumprir o propósito dele na nossa vida. Isso aí. E hoje nós vamos abordar, entre tantos assuntos, nós vamos falar um pouco também sobre a mesa. Uma palavra que tem sido muito utilizada ultimamente entre, né, influenciadores evangélicos que a gente segue ali no Instagram, que hoje em dia, né, nós temos como referência cristã nossos pastores, né, onde nós frequentamos uma igreja, mas também muitos influenciadores que têm postado conteúdos, enchido as redes sociais de conteúdos que agregam. E muitos têm falado sobre a mesa, que é aquele... E mesa não é aquela coisa... não, qual é o contrário de abstrato, Gurias? Ai, me fugiu a palavra, concreto. Não aquela coisa concreta de literalmente uma mesa de madeira, uma mesa de mármore, mas aquelas pessoas que nós temos no nosso círculo, aquelas pessoas que sentam conosco, que compartilham a vida conosco. Então nós vamos abordar esse tema muito importante que é hoje. muito importante também. E já falando da nossa pastora, né, ela já está conectada, já estava ali no grupo pedindo um link, está diretamente, né, de Porto Alegre. Que Deus abençoe a nossa coordenadora do campo FADESC, pastora Andréa Ângelo. E hoje estamos aqui, né, representando ela. Vai ser um programa... Aproveitando, quero mandar um abraço também pro meu avô. Meu avô que é de aniversário hoje, né? Eles estão lá em Porto Alegre. Feliz aniversário, pastor Raul! Feliz aniversário! Que legal! Então, assim, ó, hoje vai estar um programa realmente assim como todos foram, né? Mas hoje o assunto é um assunto bem relevante, porque a gente tem vários versículos na Bíblia, vários exemplos na Bíblia de pessoas que cumpriram o propósito. Mas eu sempre digo assim, né? Que muitas de nós, muitas vezes nem compreendeu ainda o porquê que Deus chamou. Qual é o propósito que Deus tem com a nossa vida? Porque muitas vezes nós estamos buscando o querer nosso na frente do querer do Senhor. Muitas vezes nós lemos os versículos, mas nós não nos damos conta do tanto que Deus já fala através deles sobre os seus propósitos. E eu quero aqui já iniciar com um versículo que nós falamos muito, nós lemos muito, nós até muitas vezes postamos nas redes sociais, mas será que verdadeiramente nós cremos? Nós cremos que os planos do Senhor são maiores, são melhores? Porque tudo que Deus faz, a Bíblia diz que é bom, que é agradável, que é melhor. Mas será que nós, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana ali com Deus, no nosso devocional, nos nossos projetos, será que verdadeiramente nós cremos nisso? Será que nós colocamos isso como projeto nas nossas vidas? E eu quero ler então aqui, iniciando, né, em Jeremias 29:11, que ele nos diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quando nós lemos esse versículo, nós ficamos assim pensando, né? Às vezes nós fazemos os nossos planos, né, Jael? E nós ficamos ali, então, questionando Deus, né? Por que eles não deram certo? Mas o próprio Senhor fala em Jeremias 29:11, que os planos dele são melhores, que são de fazer cada um de nós prosperar. Então, minha amada irmã, você que nos ouve nessa noite, se os teus planos porventura não deram certo, em algum detalhe, em algum momento, em alguma altura da tua vida, saiba que o Senhor sempre terá o melhor. Amém. Talvez o que falta é a gente se alinhar a essa vontade, Aceitar. é a gente aceitar, é a gente compreender. E é sobre esse bate-papo que nós vamos falar aqui nessa noite. Também sobre entender, né? Porque a Bíblia ela vai ser muito clara quando diz assim, ó, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. E na verdade a prosperidade aos nossos olhos ela tem um significado, né? Exato. Prosperidade aos nossos olhos é eu cumprir tudo aquilo para o qual eu me propus com êxito. Tipo, eu tenho um plano, então eu vou executar
e eu vou prosperar nisso e vai ser um sucesso. E Deus vai abençoar. Na verdade, aos nossos olhos, isso é prosperidade. Mas estar alinhado ao propósito do Senhor é entender que muitas vezes nós prosperarmos as coisas fugirem totalmente daquilo que nós havíamos planejado. Porque Isso é o mais difícil. prosperar mais do Senhor é complicado. diferente do nosso. Porque ele tem uma visão de prosperar que a gente não Exato. entende. Exatamente. Porque, como aqui o Senhor diz, né? Os planos de dar a vocês um futuro e uma esperança. Às vezes nós estamos achando que aquele plano que nós estamos fazendo vai nos levar a algum lugar. Mas o Senhor, como Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o dia de amanhã, Ele sabe que aquele plano ali, às vezes, muitas das vezes, vai nos levar até mesmo para longe dele. Para longe do propósito e para longe dele. E muitas vezes nós saímos da vontade dele. Em Romanos 8:28 também diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas. Quando eu gosto muito de frisar as palavras, né? Porque todas as coisas é até naquelas que eu faço, que dá errado, o Senhor age. Até ali tem um trabalho, tem um dedo dele. Tem um trabalho, tem um propósito de nos ensinar, né? Então, Romanos 8:28 diz: em todas as coisas ele age para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Todos nós fomos chamados por um propósito muito maior do que aquilo que nós pensamos, imaginamos. Então, se nós amamos a Deus, saiba que o Senhor está trabalhando em cada detalhe. Não tem como isso fugir daquilo que o Senhor tem para nós, a não ser que nós, né, como filhos desobedientes, insistimos em fazer tudo da forma como a gente quer. Então o Senhor, Ele vai também deixar de forma cirúrgica, né, as coisas acontecerem para que a gente venha a aprender. Mas sempre vai ser por amor. No nosso último culto regional, eu saliento a oração que a Jael fez e eu fiquei pensando, eu reflito muito sobre as palavras que se falam às vezes na igreja. E eu gosto de sentar para ouvir minhas colegas da diretoria, né, ouvir minhas irmãs em Cristo. E a Jael, na oração dela, ela disse assim: Senhor, que nós possamos aprender a aceitar a tua vontade. Outra frase que ela usou foi: Senhor, que nós possamos aprender a te adorar da maneira que tu quer ser adorado. Porque assim, se o nosso propósito na terra é adorar o nome do Senhor, aceitar o propósito dele faz parte dessa adoração. Aceitar o propósito de Deus, por mais que às vezes no início seja relutante, aceitar aquilo que Ele tem para nós também é uma forma de adoração. E encontrar contentamento nisso. Isso! Porque às vezes a gente até, eu aceito, mas daí vive reclamando, tá? Porque não era isso que eu pedi, porque não foi isso que eu pedi. Ou então, como é que tu tá? Ai, tá difícil, Deus tá me testando, eu tô no vale, todo mundo é certo. É mais ou menos assim. Então, assim, às vezes, talvez você que está me escutando aqui, mas isso é tão... eu já tenho 10 anos de fé, já tenho 15 anos de fé, mas é muito importante esse assunto. Porque muitas das vezes, nós estamos insistindo em coisas que não vão levar ao propósito do Senhor. E por vezes, nós estamos infelizes. Eu sempre digo assim, triste é passar por essa terra e não cumprir o propósito. É verdade. Porque quando nós viemos até Cristo, nós começamos a congregar, nós aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador, no início até a gente vem por algumas razões, né? Que não são as razões que depois nós vamos descobrindo na caminhada, que são aquelas que são eternas, aquelas para o qual o Senhor nos chamou. E tudo bem. Mas pior é nós permanecermos na presença dele e não compreender. E ficar anos só indo na igreja, só sentando ali no banco, só se alimentando, mas não compreendendo, sentindo um vazio de realmente entender para o que eu fui criado. E isso é uma questão muito grande no cristão de berço. O famoso cristão de berço. Eu digo porque eu tenho propriedade para falar, porque eu tenho lugar de fala. Porque eu sou filha de pais cristãos, né? E meus avós também eram cristãos. Meu pai tinha 2 aninhos quando minha avó e meu avô começaram a congregar. E minha mãe também, eu acho que tinha uns 2, 3 anos quando a minha avó começou a... Na verdade, minha mãe começou a ir pra igreja antes da minha avó, né? Mas ela tinha mais ou menos essa idade, então eu já nasci nesse berço. E é muito fácil para quem já nasceu num berço cristão e tem por praxe, domingo é dia de culto.
O que tu faz domingo? Ah, domingo para as pessoas do mundo, né? Domingo eu vou no bar, eu tomo uma cerveja. Domingo eu arrumo a casa porque segunda começa tudo de novo. O que tu faz domingo, Jennifer? Ah, domingo eu vou na igreja. Eu sento lá como se fosse um clube. Então a gente torna o nosso propósito divino, que é adorar e servir a Deus, uma coisa assim como se fosse uma obrigação a se cumprir qualquer. Não uma coisa que tu tem um desejo de estar na casa de Deus, uma vontade de Deus. Por que tu vai à igreja? Porque eu tenho vontade de Deus. Porque eu preciso me aperfeiçoar, porque eu preciso ser melhor, porque eu não sou nada sem Ele. Então, assim, que nós possamos sempre estar ressignificando que esse é o nosso propósito, estarmos ali servindo de todo o coração, com toda a vontade. Vira uma rotina, né? Vira Acaba uma virando rotina. rotineiro tu estar lá. E é algo que me toca muito nesses últimos dias, eu tenho falado sobre o nosso culto racional. Porque a gente vem nessa rotina, tu chega aqui, tu senta e acaba levantando a mão por um ato de levantar a mão e dizer um glória a Deus, mas a tua mente está ligada realmente em um culto racional ao teu Deus, né? Tu está levantando a mão com o teu pensamento ligado em Cristo e rendendo realmente a tua adoração a Ele naquele momento, ou tu está com a tua mão levantada e pensando em coisas do teu dia a dia, o que tu vai chegar em casa e vai fazer, e isso é algo que a gente se apega e não pensa, né? Nossa, eu estou aqui dentro, mas na verdade meu pensamento está tão longe, né? Então, isso do culto racional, de tu estar ligado realmente à tua adoração a Deus, né? Porque para começar, nós não viemos somente para receber, nós viemos para adorar. É verdade. Nós viemos para estar em comunhão com os irmãos e para adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração, e para receber mais uma porção dobrada da sua palavra e nos alimentarmos, né? Até porque E às vezes a gente não entende isso. a gente vai aprendendo que enquanto a gente está adorando, o Senhor está cuidando do resto. E eu levo isso pra minha vida, né? Desde muito cedo eu aprendi isso, que enquanto eu estou fazendo as coisas pro meu Senhor, Ele está cuidando daquilo que preocupa o meu coração. Então, às vezes você está ansioso, preocupado, e não entrega para aquele que pode realmente resolver o teu problema, a tua situação, a tua angústia, a tua necessidade, né? Entendendo que enquanto você estiver aqui, tu não precisa lutar com o teu braço. Existe alguém que vai estar lutando por ti, enquanto tu estiver cuidando das coisas do reino do Senhor. E uma lembrança importante também, que eu acho que é de se fazer, às vezes a gente está cumprindo o propósito do Senhor e as coisas não são fáceis. Exatamente. Porque algumas pessoas, inclusive é sobre isso já, que tu ia estar falando, daquela pessoa que vive reclamando de se cumprir o propósito do Senhor. Ou que cumpre o propósito do Senhor de cara amarrada, não tem alegria, né? Nós temos uma Bíblia, que é um livro referência de vida, recheado de história de mulheres que cumpriram o propósito do Senhor e cumpriram o propósito do Senhor sob circunstâncias terríveis. Nós temos agora ali o nosso curso Mulher Líder, que a pastora André está prestando para nós uma vez por mês. Verdade. E nós começamos ali falando sobre Débora, que foi uma mulher que teve que tirar coragem do céu, né? Para fazer tudo que ela fez ali na história bíblica, né? Marcou, ela está entre os campeões, os heróis da fé, se não me engano. Foi juíza, né, naquela época. Imagina, mulher, né? Depois nós falamos sobre Zípora, que cumpriu o seu propósito no deserto. Até a pastora usou a referência ali, como que deveria ser uma mulher no deserto, né? Naqueles dias, a areia e tudo mais. Imagina, a gente deu bastante risada nessa aula, né? Depois nós falamos sobre Rispa, uma mulher que cumpriu o seu propósito de mãe, que velou o corpo dos seus filhos mortos ali, pendurados, durante dias. E depois nós falamos sobre quem merece. Depois de Rispa foi... Jael, daí acho que já, né? Jael. E falamos então sobre Jael. Não, Eva. Falamos sobre Eva, que também foi uma mulher que cumpriu o seu propósito, foi a primeira mulher, né? Nós ali ainda temos uma pessoa que cumpriu o seu propósito sob circunstâncias adversas, foi expulsa do paraíso, né? Mas cumpriu também o seu propósito. E na última aula falamos sobre Jael, a corajosa Jael. A Jael tava lá toda assim, ó. Até a mãe falar que era cabrita, né? Cabra montanhês. Cabra montanhês. Daí sim a gente viu. Mas todas mulheres, né, que cumpriram o seu propósito sob situações adversas e terríveis. Cumprir o propósito do Senhor não significa que nós teremos alegria o tempo todo da jornada ou que vai ser tudo muito fácil, mas nós temos a garantia da presença dele, onipresente e onipotente do nosso lado sempre.
Tem alguma coisa que eu posso dizer com certeza, com propriedade, de experiência, é que não existe nada, nenhum contentamento nesse mundo. E muitas vezes nós nos frustramos. Eu estava ouvindo vocês falarem sobre as pessoas que fazem se queixam. Às vezes é porque está perturbada mesmo, mas em grande tem casos que a pessoa ela só está fora do propósito. Ela se preocupa tanto em fazer e trabalhar, e eu preciso fazer, eu preciso fazer, mas tudo que você tem na sua vida. A gente fala sobre o ativismo religioso. Porque a gente às vezes para nós sermos passivos ou sermos como servo inútil que só faz aquilo que é pedido. Mas assim, ó, de nós alinharmos os nossos afazeres no reino com o propósito que o Senhor estabeleceu. Porque existem pessoas, infelizmente, que hoje correm, mas é uma corrida vã. É verdade. Porque Muito tempo fazendo e pouco tempo sendo. Faz murmurando, faz reclamando, faz se queixando. Então procura entender, esse é o primeiro conselho que eu quero deixar para quem está nos ouvindo. Se por um acaso fazendo algo que você sente que é pesado, procure entender qual é que é a sua situação. Ou você está fazendo as coisas para o Senhor, sem o Senhor, ou você está fora do teu propósito. Então procure buscar no Senhor aquilo que Ele te chamou para fazer e faça com alegria. Não faça apenas para Ele. No sábado nós estávamos aqui falando sobre, no culto de jovens nós estávamos falando, não era sobre mulher, mas era sobre Sansão, que foi um homem que ele teve todo o sucesso do mundo, no mundo. Ele fez as coisas para Deus, sem Deus. E qual foi o final dele? E foi sobre isso que nós falamos no culto de sábado. Então, o primeiro conselho que eu quero deixar para você: se preocupe com o reino, se preocupe com a tua igreja, se preocupe com a tua congregação, se preocupe com os teus irmãos. Mas esteja certo de que tudo que você está fazendo para o Senhor e com a companhia dele. Não faça reclamando, não faça murmurando. Esteja certo de que isso está alinhado ao propósito que Ele estabeleceu quando você ainda era informe lá no ventre da tua mãe. Porque eu, particularmente, não acredito que exista gravidez por acidente, tá? Eu acredito que existe pais irresponsáveis. Estou contigo, também acho. Existem adultos irresponsáveis que têm gestações fora do tempo. Mas não existe gravidez por acidente, porque isso seria contrário à afirmação que nós dizemos que Deus é que dá vida. Então seria contraditório nós dizermos que existe gravidez por acidente. Então mesmo que você que está nos ouvindo não foi planejado, que aí sim é uma palavra certa para usar, não foi planejada, a sua vida não foi planejada, Deus tem um propósito com a tua vida. Aleluia. Quando você ainda estava lá no ventre da tua mãe, o Senhor te escolheu Antes que te para for. realizar uma obra específica. Opa. Cada um de nós, quando nós somos gerados lá no ventre da nossa mãe, o Senhor já escolhe a Jael, eu vou levantar dessa forma. A Jennifer, eu vou usar dessa forma. A Sabrina vai ser dessa. A Bianca, dessa. Então, todas as tuas características o Senhor colocou em você pensando no propósito que Ele estabeleceu. A tua personalidade foi Ele que colocou em você, com a expectativa de que você vai buscar nele ser forjado para realizar o propósito que Ele estabeleceu na tua vida. Então alinhe-se ao propósito do Senhor e eu creio que Deus vai trabalhando os nossos corações, né? E por isso que a gente não deve se comparar, principalmente, né, nós irmãs, né? Porque eu sempre digo, né? O Senhor, dentro da igreja, existe uma grande engrenagem, né? E essa engrenagem, cada uma tem uma função para que a máquina funcione. Como eu já disse, todos têm um propósito específico. E dentro do reino, nós, como engrenagem, vamos fazer com que a igreja, né, essa comunhão, chegue ao objetivo do qual o Senhor quer daí nós como corpo de Cristo. Então, nunca se compare, minha querida, porque talvez você foi chamado para uma área que a outra irmã não foi chamada, mas dentro daquilo que Deus te propôs, faça com gratidão e excelência. Porque como nós sempre temos conversado, e aqui todas bem alinhadas, é um privilégio servir ao Senhor, né? Ele poderia ter escolhido os anjos, né, para estar aqui nessa terra, mas Ele escolheu cada um de nós. E eu quero aqui deixar 5 propósitos da vida segundo, né, o que Deus quer para nós. O primeiro propósito, todos aqui certamente vão concordar, que nós fomos planejadas para agradar a Deus.
para adorar Ele na sua excelência, para agradar a sua vontade, não é a nossa vontade. Porque a nossa vontade, muitas vezes, nos leva para lugares muito longe, como a gente aqui falou. O Senhor, Ele conhece o dia de amanhã. Então, os planos do Senhor sempre vão ser melhores que os nossos, porque Ele conhece cada detalhe da nossa jornada. Então, você foi criado e tem que entender. Eu fui criada para agradar o Senhor. Não é os meus planos que prevalecem, são os do Senhor. A segunda é você foi feito para fazer parte da família de Deus. Não existe como nós fazermos parte de um propósito para o qual o Senhor nos criou e sermos uma igreja isolada. Nós temos que viver em comunhão. Nós somos corpo. O que é um corpo sem um membro amputado? Ele ainda é um corpo. Agora, o que é um membro amputado sozinho? Não é nada, é um pedaço de nada. Verdade. Então, nós somos um corpo. E nós precisamos de todas as suas partes para viver, para funcionar plenamente. Isso que essa fala de não se comparar é tão importante, irmãs. A gente tem como referência grande para nós cristãos, Jesus. Jesus escolheu 12 pessoas para andar com ele quando ele desceu aqui para essa terra. Essas 12 pessoas, cada um tinha a sua personalidade e a Bíblia cita elas. João era mais amoroso, Pedro era explosivo e temperamental, Judas era ganancioso, traiu Jesus. Então nós temos ali várias pessoas de várias características, personalidades. Hoje a gente fala muito sobre o fleumático, o sanguíneo, tem mais um, Colérico. Ai. Fugiu o quatro. E melancólico. Isso aí. Esses quatro temperamentos. Nos ajudar. Tudo aqui, ó. Então analise com a gente. Dentro dessas quatro categorias, nós temos ali diversas pessoas que podem servir de diversas maneiras dentro da igreja. Então, assim, eu acho super importante isso também, que você foi feito, assim como a Jael já falou, como a Sá, como a Bianca já falaram, você foi feito assim como é, para servir a Deus com excelência desse jeitinho mesmo. Claro, nós temos coisas que nós devemos lutar contra, mas se você já começou identificando dentro de si mesma, né? Eu mesmo tenho coisas do meu temperamento muito bravo, que às vezes eu olho pra mim e digo assim, Senhor, tem misericórdia. E daí então assim, a gente vai lutando contra, e eu acho que é válido. E é interessante falar também que sobre servir o reino não é somente pregar e cantar. Claro! Porque a maioria das pessoas acham, quando chegam na igreja, né, e começam a conhecer a Cristo, o corpo de Cristo, tem essa impressão que, tipo, aí eu não sei cantar e não sei pregar, o que eu vou fazer? Como é que eu vou servir? Só que o reino não é simplesmente feito de pessoas que cantam e pregam. Existem várias outras coisas que você pode dar. O testemunho. Exatamente. O testemunho, eu acho que ele ganha muito mais almas para Cristo do que por dizer só o pregar da palavra e cantar. E uma vez, eu não vou saber dizer agora, não me vem à memória onde está escrito, mas na palavra de Deus tem um versículo que diz que nós somos chamados para libertar os cativos, né? Abrir a visão dos cegos, acho que é em Isaías, se eu não me engano. E aí o Senhor falava comigo, foi para isso que vocês foram chamados, né? Para salvar a outras pessoas. Então não somente cantar e pregar, é algo que você é usado como um instrumento de Deus nessa área. Se o seu chamado vai ser louvar, se o seu chamado vai ser pregação, mas tem vezes que Deus vai te usar em outras áreas que você vai se sentir um instrumento naquela área naquele momento. Sobre que Jael falou que sobre o Senhor nos criar, né, lá no ventre, lá em Salmo 139 e verso 13, Davi vai dizer assim, ó: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas e sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos em ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Então você não veio a essa terra simplesmente, né, por um mero acaso. Há um propósito de Deus estabelecido sobre a tua vida. Então você se coloque na posição, se você não sabe ainda por que você foi criado e chamado,
né? Peça pro Senhor e eu tenho certeza que nesses dias ainda você vai experimentar essa resposta da vida do céu sobre a tua vida. Amém, Glória a com Deus. certeza. Amadas, o papo tá bom, mas como vocês bem sabem, né? Nós temos outros assuntos aqui para abordar também e a gente quer verificar quem é que tá online com a gente. Eu recebi uma informação agora que o chat lá no YouTube não está funcionando. Então, por gentileza, interajam no grupo. E a gente vai estar aqui dando um oizinho, né? Para vocês que estão aí no grupo da UFADESC. Mas agora a gente vai ouvir mais um louvor pela irmã Bianca. E depois a gente já vai ver ali quem é que está interagindo com a gente no grupo da UFADESC Matriz, liderança, né? A DESC, pelo menos ali deixa um coraçãozinho que a gente vai estar lendo o teu nome aqui. Se quiser deixar um recadinho para nós também, o grupo da UFADESC Campo está aberto. Então esse é o momento de interagir, pode deixar sua opinião sobre esse tema, né? Se você tem dificuldade, no final nós também estaremos fazendo uma oração, né? Já ideia de outros Ideia temas de outros também. temas também. Então vamos ouvir um louvor agora pela Bianca, mas vai interagindo aí no grupo. Olha, tem gente lá de Águas Claras, Cachoeirinha, Gravataí, Porto Alegre. Deus Estão tudo na escuta. Um beijo Olha. para as minhas Glória irmãs, a minhas Deus. primas. Elas disseram que nós somos as grávidas que fomos surpreendidas, né? É verdade. Porque já tava falando ali sobre planejar, né? A Sá ainda tava no caminho, mas nós duas estamos grávidas, pra quem não sabe, né, Sá? E pra mim foi algo presente do Senhor mesmo. Não tava planejado, né? Mas foi uma surpresa do céu, uma bênção, uma herança do Senhor, né? Então, o importante é você estar no centro da vontade do Senhor. Então, tudo que o Senhor trouxer pra nós, nós queremos porque vem dele, né? Então, vamos cantar? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Diga, vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. E aí vai uma reflexão, hein? Qual a essência que tem saído da tua vida para as outras pessoas? O que tem fluído de nós, o que nós temos deixado, né? Qual perfume nós temos exalado pelos lugares que nós temos passado? Será que tem sido um cheiro bom, agradável, né?
será que às vezes a gente chega em certos lugares e somos às vezes convidados ou torcidos para que a gente se retire? Isso é algo que o Espírito Santo estava falando comigo quando eu estava escutando essa canção. Qual a essência que nós temos deixado por onde a gente tem passado, né? Será que o nosso perfume tem chegado até o Senhor e tem agradado a Ele como um bom perfume suave? Então aí, deixa eu... Eita! Ô, Glória, a gente vai agradar aqui, hein? A Pentecostal. presença do Espírito Santo é real em nosso meio. Amém. Então vamos lá, né? Vamos pro grupo ali, que tem muita gente conectada e as horas passam muito rápido. Então tá assistindo aqui a Jéssica lá do Carlota, sempre conectada conosco, né? Também ali na Rádio Padesc. Um beijo, Jéssica. A Lu Crucius, né? Nossa amada Lu, que Deus abençoe. Também tá ali, né? Nossa pastora, que a gente já falou. E ela tá comentando aqui a nossa sala rosa abençoada. Glória a Deus por esse espaço que o Senhor nos Amém. concedeu. Essa liberdade, né? Amém. Nós Os nossos temos. pastores nos dão, né? Que Deus Verdade. nos abençoe. Também tá aqui, né? A Lisete do Carlota, nossa querida, que esposa do irmão Artivo, né? E ela também tá aqui conectada. Mandou aqui. Futura mamãe, nossas cantoras, Sabrina Bianchi, já é um beijo, um abraço, estou assistindo vocês. Que Deus abençoe, querida. Também tá aqui o marido da irmã Jéssica, o Alex. Também a nossa querida irmã Aline Silva, ali a líder do Carlota. Que Deus abençoe, querida. Cheirando o netinho, né? Ah, lindo, que Deus abençoe. Beijo pra Isa e pro Efraim. Amém. Também tá aqui a nossa irmã Juliana conectada. Eu tô adorando essas fotos assim do íntimo de vocês ali na sala. Tudo no chimarrão. Oh, Jesus, Pra que casa glória que a a gente Deus. vai depois da live? As irmãs estão tudo preparando o Pois é. jantar pra nós. Coisa linda. Verdade. Aqui também tá a nossa amada líder ali do Avenida, né? Irmã Maria Roselane, que Deus abençoe, querida. Ô, Zé Braço. Também tá a nossa irmã Cida, né? Olha, vai que não. Capaz que não ia tá A vendo? futura vovó. Ai, ai, deixa eu ver quem mais. A irmã Sandra ali do setor 2, Deus abençoe, querida. Também está aqui a nossa Lu Vargas, também está adorando junto conosco. A nossa querida irmã Cleci Maciel, também líder ali no Bom Jesus. Galinhada, Deus né? abençoe. Uma Pois coisa é, a coruja vai dar missão de chimarrão aqui. Sabe que vai ser galinhada hoje? Glória a Eu Deus. senti, pastora, que eu Pastel. senti. Quem sabe uns pastelzinhos. Mas amadas, continue mandando mensagem. Deixa eu ver se tem mais Nós alguém. temos também no chat do YouTube, eu vou ler alguns comentários. Olha aí. Nós temos a Ana Júlia mandando boa noite. Nós temos o irmão Marcionei mandando aí, assistindo, dizendo ô glória! Um amor grande. Nós temos também Yara da Silva mandando boa noite para nós todas. A irmã Vanusa Batista. O irmão Marcionei diz assim, ó. Sobre o propósito em ganhar almas para o reino, use seus dons. Deus quer te aproximar das almas que estão clamando por salvação. Do jeito que você é. O irmão Adriano Nascimento também está aqui mandando um abraço. E o irmão Rafael Machado Alves, de São Luís Gonzaga, também Glória a mandando um Deus. abraço. É verdade. Também tá a nossa irmã Daniela, ali do Carlota, no grupo da liderança, né? Também está ali conosco a irmã Vanusa e a irmã Cleci, então já foram mencionadas. Amadas, continuem mandando recadinho para nós. A gente vai estar lendo aqui, né, os recadinhos. E é muito importante saber que vocês estão conectadas com a gente. Eu sei que tem gente que às vezes tem até vergonha, né, de participar, mas é importante a gente interagir, porque a gente sempre diz, como ali o irmão Marcionei falou, o maior propósito de cada crente é evangelização. E como a pastora sempre diz, as redes sociais, amados, nós podemos usar ela como um instrumento para o mal ou para o bem. Para o bem é quando nós propagamos a palavra de Deus, quando nós propagamos, né, mensagens, versículos positivos, quando nós propagamos a nossa igreja, né? E essa live aqui é uma forma de nós mostrarmos ou alcançarmos pessoas que muitas vezes estão precisando de uma palavra de ânimo, de entender o porquê que elas foram criadas, de entender todos os outros assuntos, né, que a gente já falou aqui. E através das nossas falas, através da Bíblia que aqui é lida, através dos comentários que aqui são feitos, atingir a vida dessas pessoas. Então é evangelização, amadas.
Se a gente fizer, né, compartilhar, porque muitas vezes, como a gente estava comentando um pouco antes aqui da live, né, a gente compartilha tanta coisa que não tem propósito nenhum, que não edifica a vida de ninguém, Desinformação. né, desinformação, fake news, que está muito em alta, e a gente fica ali, né, se alimentando daquele conteúdo. Mas aqui nós estamos com um conteúdo que é importante para alcançar almas para o reino. E evangelização, né, é a nossa grande missão. Ide por todo mundo. Esse então, é o propósito. quando você compartilha, É o propósito da É o Igreja na propósito. Terra. Que as irmãs entendam que isso tudo que acontece aqui, essa segunda-feira, que nós aqui, todos nós jovens, podíamos estar em casa, descansando, todo mundo trabalhou bastante. Isso daqui é tudo para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Para que nós não fiquemos. Isso daqui é uma inconformidade com apenas a forma natural de culto que a gente presta ali dentro. Isso aqui é uma outra forma de culto também. Que a gente não deixou de cultuar dentro da casa de Deus. A gente está cultuando agora aqui também na internet, também via YouTube, via Instagram, se Deus quiser, daqui a um tempo, entre outras vias também. Então isso aqui é para honra e glória do nome do Senhor, não para honra e glória nossa. Por isso que a gente peça que compartilhe bastante, independente de quem esteja sentado aqui. Amém. Seja eu, a Sabrina, Jael, a Bianca, a minha mãe, o meu pai, ou qualquer outra pessoa que esteja sentada aqui nesse sofá. Isso aqui tudo é para honra e glória do nome do Senhor. Então Amém. compartilhe para que esse conteúdo chegue a quem está necessitando. Amém. Então aqui nós vamos iniciar o segundo tema que nós queremos falar também nessa noite. A gente falou do propósito, Senhor, a gente sabe que quer evangelizar, quer servir, quer adorar o Senhor, quer fazer a vontade dEle, procurar compreender qual é a vontade dEle. Mas dentro dessa vontade que é boa, perfeita e agradável, que nós já sabemos disso, né? Procurar entender qual é o nosso propósito individual, nós já sabemos o propósito geral, que é pregar o evangelho, né? E também nós vamos falar aqui sobre a importância das pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Claro que, às vezes, nós nos alinhamos a pessoas que não estão de acordo com a vontade do Senhor. E nós precisamos ter essa compreensão, como aqui a Jennifer falou. Quem são as pessoas que estão sentadas à tua mesa? Quem são as pessoas que estão tendo acesso a você? Né? Muitas vezes com coisas, com conselhos que te levam para longe do propósito do Senhor. E isso é muito importante na caminhada. Para começar, obviamente, nós precisamos estar alinhados aos nossos líderes, aos nossos pastores, porque eles são anjos colocados na nossa igreja para nos orientar, para nos ajudar, para interceder pelas nossas vidas, e eles zelam pela tua vida, amados. Então eles têm que estarem alinhados ao propósito do qual nós somos criados para realizar. Não adianta nós querermos estarmos na igreja, mas totalmente desalinhado da comunhão dela e dos líderes ao qual o Senhor nos confiou, né? Porque eles são as pessoas que foram comissionadas para aquele tempo. Mas também existem pessoas que são mais íntimas, né? Assim como Jesus teve os amigos dele, né? Existem pessoas que estão ali, ao nosso derredor, na nossa mesa, no nosso dia a dia, na nossa convivência. E que muitas vezes não estão alinhadas ao propósito. Mas hoje nós vamos falar de amizades alinhadas segundo a vontade de Deus. E preste atenção, tudo que aqui também vai ser falado, se verdadeiramente as pessoas que estão no seu convívio, né, elas estão alinhadas àquilo que Deus quer, porque muitas vezes vai te levar para longe. E a gente, com quem temos feito as nossas alianças, né? Isso né? até no âmbito espiritual, para quem a gente tem dado autoridade no mundo espiritual para acessar certas áreas da tua vida, né? Então, essa companhia, essa aliança que às vezes a gente faz influencia muito no propósito de Deus na nossa vida. Ou vai te levar pra frente, ou vai te paralisar com aquilo que Deus tem pra ti. Eu até fui procurar, eu tinha feito há um tempo atrás um texto que exatamente o título era No Carinho ou à Mesa. E aí eu fui procurar pra dar uma recapitulada aqui, né, nesse texto. E em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, a Bíblia nos dá um conselho sobre com quem nós devemos andar. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios 13, 20: Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. E
né? Eu quero deixar uma pergunta para vocês refletirem, depois a gente vai entrar nos personagens, vai começar a conversar sobre isso. Mas pense comigo, quantas foram as vezes que você tinha que tomar uma decisão e a opinião das pessoas que estavam ao teu redor te influenciaram na tomada dessa decisão? Ou pior ainda, né? Quantas foram as vezes que você pegou antipatia por alguém sem ao menos conhecê-lo? Meu Deus. Apenas pelo fato de que as pessoas que estão ao teu redor não gostam daquela pessoa. Então, isso nos prova que as pessoas com quem nós convivemos têm influência direta na nossa vida. Não é uma breve. Uma pequena falha. Uma Mas pequena faz falha. parte, né? Tecnologia, é isso aí. Caída de E novo. continuamos, né? Então estamos falando aqui sobre amizade segundo o propósito de Deus. Aquelas pessoas alinhadas conforme a vontade do Senhor. E a Jennifer estava falando aqui muito importante, né? Sobre a amizade de Paulo e Timóteo, de Silas, né? Sobre o quanto isso foi importante e ela vai continuar a fala dela porque a gente estava offline. Então, vamos voltar um pouquinho, né, irmãs? Falando aqui, então, sobre a amizade entre Paulo, Timóteo e Silas, que foram ali um trio super, né, importante, moldaram nossa Bíblia. Diversas histórias aqui aconteceram e a mensagem do Senhor só conseguiu ser propagada da maneira que aconteceu na época por causa dessa amizade. Porque Paulo tinha que confiar, porque Silas tinha com quem contar e Timóteo estava ali para dar todo aquele suporte, né? A própria amizade entre Jael e Débora, onde uma profetiza e a outra cumpre. Então, para que a gente entenda que nós temos um lugar determinado pelo Senhor dentro da sua casa. Pode ser que eu seja a pessoa que está profetizando, mas essa profecia vai se cumprir na vida de outra pessoa. E através daquilo ali, dessa profecia cumprida, outra coisa vai acontecer na vida de outra. Então, dê liberdade para o Senhor quando se trata de amizades. E assim como a Jael estava falando aqui sobre mesa, né? Nós temos diversas amizades na Bíblia. Nós temos aqui, eu trouxe um exemplo também de Abraão e Ló, que eu não vou entrar em detalhes, mas também Abraão tinha um carinho muito grande pelo seu sobrinho Ló. Inclusive, Deus teve que intervir, né, nessa amizade e pedir para que eles se encerrassem, porque Abraão precisava seguir sozinho. Deus teve que intervir. Depois nós temos Elias e Eliseu. Inclusive na aula de Elias e Eliseu eu brinquei com as irmãs que Elias e Eliseu foi a primeira vez que o primeiro empréstimo de roupa. Que um pediu o casaco do outro. Que às vezes a gente, né, pede o casaco da amiga. O que Eliseu quis de Elias? Só o casaco já tá bom. Então ficou ali com o casaco de Elias. Nós temos José e Potifar também. Porque a Bíblia fala, nós temos as novelas da Record hoje em dia bastante, né, que retratam. Temos tantas séries que falam hoje em dia sobre a Bíblia. E eu não consigo mais imaginar as histórias bíblicas sem visualizar agora os atores. Quando eu vou pensar em José e Potifar, na hora me vem o ator lá. E fica mais fácil, mais lúdico dentro da minha mente. José e Potifar, né? Potifar deu toda a confiança para José, provavelmente viu alguma coisa diferente naquele homem, né? Naquele menino recém-chegado ali. E nós temos finalmente, então, além de Davi e Jonatas também, Jesus e os 12 discípulos, né? E eu trouxe aqui uma reflexão, no qual eu também levei direcionadas, para que as irmãs, os irmãos que estão nos ouvindo pensem. Jesus escolheu 12 homens para andar com ele. Cada um com suas peculiaridades e pecados. E eu destaco aqui destes 2 que sentaram à mesa dele. João, que o amou, e Judas, que o traiu. O Filho de Deus não tinha outra opção senão a morte para nossa salvação. Isso todos nós sabemos, né? Que foi dada através da traição de Judas. Mas, e se o modo pelo qual foi dada a crucificação de Cristo não tivesse sido pela traição de um dos que se sentavam à sua mesa? E sim, qualquer outro modo que o Senhor Deus escolhesse. Isso mostra a importância e o cuidado que devemos ter ao escolher quem senta conosco à nossa mesa. É verdade, muito importante isso. Porque quando a pessoa senta à nossa mesa, ela tem um grau de intimidade, Ela tem né? acesso. A mesa, na verdade, como a Jennifer falou antes, não é a mesa física, o ato de sentar-se à mesa para fazer refeição, tá, irmãs? Isso não quer dizer que agora eu não me sento mais para comer com ninguém. Não é isso. A mesa, ela é um símbolo de intimidade. É trazer para perto. A pessoa passa a te conhecer, ela passa a saber, inclusive, os teus defeitos,
né? Porque a pessoa que... Ela é uma exposição das É, feridas. exato. É como se a gente mostrasse aonde está doendo. Por muitas vezes, inclusive, algumas das meninas podem se identificar. As pessoas, elas colocam as mulheres, principalmente as que sobem pro púlpito, vou usar a nossa aqui, diretoria, né? Como pessoas referência. E a gente fica feliz, né? De sermos referências. Não sei vocês, meninas, mas eu fico feliz. Ah, você é uma referência. Mas ser referência não significa que a gente não tem erros. E daí, às vezes, a gente, por ser referência, tem dificuldade em se abrir, em colocar alguém na nossa mesa. Porque quando tu coloca alguém na mesa, tu expõe os teus problemas, tu mostra onde dói. E quando a pessoa que te colocou num pedestal de exemplo, nota que você, por um acaso, é mais braba do que tu pensava. Ai, mas a Jennifer brinca demais. Ai, mas a Jael é brincalhona demais. A Sabrina ri demais, eu tô desconfiada. Sabe? Quando a pessoa, ela acaba te tirando daquele pedestal que ela mesma te colocou, tu não pediu pra estar naquele pedestal. Então, isso que é a importância de sentar na mesa. Porque quando essa pessoa sentou na nossa mesa, viu as nossas dificuldades, viu os nossos defeitos, né? E não se saiu escandalizado, eu acho que ela vale a pena que ela continue. Mas e quando ela sai escandalizada, né? Por isso que é importante a gente pedir a direção de Deus, né? Muito. Porque pessoas que estão à nossa mesa, porque nós colocamos, que aí é quando Deus até nos manda, como a gente estava falando antes, a Bianca fez um comentário muito interessante sobre a amizade de Ló e seu sobrinho, né? Não, de Abraão. Abraão e Ló. Abraão e seu sobrinho Ló. Sobre que teve que haver uma intervenção de Deus. Então foi uma pessoa que Abraão levou para sua mesa, mas que não fazia parte do propósito. E às vezes não é que tem algo de errado com a pessoa. Tem vezes que é isso também, às vezes não tem nada de errado com a pessoa é maravilhosa pra ti. Pode ser, minha melhor amiga ou amiga de anos, né? Mas em algum momento da tua história o Senhor vai fazer, às vezes, você se afastar de certas pessoas para que o propósito dele continue na tua vida. E aquelas pessoas não vão fazer parte daquele momento. E não estar à mesa, né? Que eu considero, tipo, quem não tá na mesa tá no carinho. Né? A gente não pode odiar as pessoas. Mas por isso o título do texto, né? No carinho ou à mesa. Porque não é porque a pessoa. Agora todo mundo vai ficar se perguntando. A nossa produção aqui, Eu gente, tô no não carinho falamos. ou tô na mesa? Vai ter mais pontos. E às vezes são pessoas que foram importantes, foram fundamentais em parte do cumprimento do É porque propósito. nós temos momento. fases. Nós temos fases e tem pessoas que se encaixam em determinadas fases. Não adianta. E não é nosso papel, aí que nós precisamos ter um direcionamento de Deus. Porque nem sempre as pessoas que vão estar à nossa mesa, e isso eu entendi com as minhas amigas que estão aqui ali do lado, tá? Nos bastidores. Nem sempre as pessoas que estarão à nossa mesa serão pessoas 100% compatíveis com você. Porque aí não é algo direcionado por Deus. Eu tenho as minhas preferências, né? Então, e a nossa amizade é uma coisa que aconteceu assim, muito direcionada pelo Senhor, e a gente foi se alinhando e foi se adequando ao propósito que Deus tinha. São pessoas diferentes. Se vocês pararem pra conversar, vocês vão ver que são pessoas totalmente diferentes, mas que o Senhor tinha um propósito para esse tempo. A gente não sabe até quando, espero que até Jesus voltar, mas o Senhor foi nos lapidando. Elas servem de crescimento para mim e eu também participo de crescimento para elas, eu acredito. E então nem todas as pessoas que estarão à nossa mesa, que o Senhor trará para a nossa intimidade, são pessoas que serão compatíveis 100% conosco. Às vezes elas vêm justamente para nos lapidar, vêm para nos mostrar, não, peraí, tu não é tudo isso, calma aí, né? Um pezinho no chão. Fala a verdade. E são pessoas que são enviadas por Deus. Que a gente tem a ideia de que é enviado por Deus, então vai ser 100% aquilo que eu idealizei. Não, então não é Deus, então é você. É a tua ideia, é a tua mente idealizando um padrão de amizade, um padrão de comportamento, um padrão de atitude. Quando vem do Senhor, a gente precisa ter os olhos espirituais abertos para entender aquilo que o Senhor nos envia para as nossas vidas, para nos lapidar, para nos ensinar, para nos moldar, para nos preparar para o novo que Ele tem. Porque às vezes Deus tem coisas novas para dispensar sobre a tua vida e Ele envia pessoas para te lapidar nesse tempo e você fala, não, esse não. Essa aqui não. E você perde a oportunidade de aprender e aí você fica paralisado. Porque o Senhor não vai entregar na nossa mão o novo, não vai entregar o tudo que Ele tem enquanto nós não estivermos preparados. O Senhor não é menino. Deus não é menino. Ele só entrega o todo que Ele tem
para aqueles que estão preparados ou que estão buscando se preparar para receber aquilo. Estão abertos, né, ao que o Senhor tem. E a amizade, eu acredito assim que hoje, como a Jennifer falou, eu não sou casada, elas ainda têm os esposos que ajudam elas mais diretamente. Mas eu acredito que na fase que nós estamos vivendo, as jovens aí que estão me assistindo, podem levar isso para a vida. O Senhor envia pessoas. Envia, você precisa ter os olhos abertos para entender, mas essa aqui é meio careta, né? Essa aqui não curte fazer aquilo. Mas às vezes é o que o Senhor enviou para lapidar o teu Não, caráter. e eu vou mais longe ainda, Gel, porque às vezes nós falamos muito de casamento, né? Aqui na nossa igreja nós temos o nosso pastor e nossa pastora, são referências, são um casal, enfim, Assembleia de Deus, aquela coisa toda do homem e da mulher, casado, pastores, enfim, o que é uma bênção também maravilhosa, a instituição do casamento é honrada por Deus, enfim. Mas o valor de uma amizade, analisa, quando Deus mandou o seu filho para a terra, Jesus não veio com um propósito de casar e constituir família. Então ele se cercou de pessoas imperfeitas, com suas personalidades ali, pessoas que foram com quem ele caminhou até os últimos dias da sua vida. Ele foi crucificado, ele subiu ali, a Bíblia conta a história que quando subiram lá, parece que João e Maria Madalena ainda permaneceram ali, né? Alguns não estavam, a grande maioria não estava, né? Isso refinou esses amigos, então ele ficou ali com muitos, muito poucos. E quando ele voltou, quando ele ressuscitou, mais uma vez ele sentou à mesa. Então, a importância da mesa. A nossa maior referência, né, bíblica, que é Jesus, ele andou aqui com amigos. A importância de uma amizade verdadeira. Verdade. E aqui 7 características que revelam quem são suas amigas, irmãs em Cristo, alinhada à vontade do Senhor, né? Porque a gente tem que estar aqui alinhada à vontade do Senhor, como a Jael falou. E eu costumo dizer, Jael, que Deus não age por sentimento. Deus age por propósito. A gente às vezes não enxerga. Às vezes pode ser ter uma pessoa que, como a Jael mesmo falou, ela tá ali para te moldar. Ela tá ali até mesmo para testar muitas coisas na gente, para confrontar. Mas às vezes é aquela que a pessoa que Deus enviou para nos lapidar para o propósito. Então vamos lá, 7 características, né? Ela te confronta com amor. A amiga de verdade, ela não fala aquilo que a gente quer ouvir. Ela fala aquilo que é necessário. Ela segura a nossa mão no processo, mas ela também fala a verdade. Porque muitas vezes a gente só quer pessoas alinhadas que passam a mão na nossa cabeça. E não vai nos levar a lugar nenhum. Vamos lá. Ela ora por você mesmo sem você pedir. É uma pessoa que está preocupada com a tua vida espiritual. Ela não está preocupada só em conviver contigo nos dias normais ali da tua vida, né? Mas ela também está preocupada em zelar por ti. Olha, eu tô vendo que a Jael não tá legal. Eu vou orar pela Jael, eu vou orar pela Jennifer. E ela vai te colocar nas orações. Ela não vai falar só, eu vou orar por você, mas não vai orar. Outra coisa, ela conhece suas quedas e mesmo assim te chama de forte. Foi que a Jennifer falou. Muitas vezes as pessoas começam a conhecer as nossas características mais íntimas, as nossas debilidades, eu falo, né? As nossas seguranças, as nossas características, a nossa forma de ser, e ela se afasta. A amiga de verdade, ela permanece, mesmo com as nossas, né? Até porque a própria amiga também vai ter as suas Vai ter as debilidades, suas né? debilidades, exato. Então ela vai aprender, né? E vai ser verdadeira. E vai entender, vai procurar entender. Porque Não a gente vai não cobrar exacerbadamente também. Exato. Eu acho que é importante falar isso, sabe? Tu continua, porque é muito importante tudo isso que tu tá falando. Mas eu tenho dificuldade, por exemplo, uma coisa pessoal minha, em lidar com amizades que me cobram, assim, atenção. Mas faz uma semana que tu não fala comigo. Eu sou uma amizade que tu pode ficar 3 meses sem falar comigo. Quando tu me encontrar, a gente vai estar no mesmo nível da última vez que a gente se viu. Verdade. No mesmo, tu sabe, tu a Sá é uma grande amiga Porque minha. se depender de eu responder, Porque a vida é corrida e a gente precisa compreender Desculpa, isso. Compreender, não ficar sabe aquela pessoa que fica como se fosse assim, implorando, mendigando uma atenção, sabe? Cobrando. Exigindo, né? Porque assim tem que ser leve. A amizade tem que ser leve. Se ela é a segunda vontade de Deus, ela é leve. Vamos lá. Ela celebra suas vitórias como se fossem dela, sem ciúme, sem competição, só verdade. E assim, eu acho que o mais difícil realmente é encontrar uma amizade que celebra a nossa vitória. Porque pra chorar com a gente tem uma multidão. Agora, quando a gente está ali recebendo uma vitória de Deus, quando a gente está sendo usada por Deus,
quando a gente está crescendo de alguma forma, é muito difícil ter alguém ao nosso redor que celebra as nossas E tu conquistas. sente a sinceridade, né? Porque até nisso Deus te verdade. dá o discernimento de espírito. Quando a pessoa se aproxima de ti, tu sente realmente, né? Isso se pede também em oração. Senhor, me dá o discernimento pra mim discernir, né? Se aquele sentimento é de verdade. Meu pai fala muito que ele sempre, é algo que ele sempre pede pra Deus, o discernimento de espírito, né? E aí eu brinco que ele sempre fala, eu senti que era ironia. Eu sinto quando chega com ironia, né? Verdade. Então, quando você tem o discernimento de espírito, você consegue discernir também, né? Então, às vezes, aos teus olhos humanos, a gente vai pelo coração, pelo sentimento, mas é tão querida comigo. Mas o Senhor é aquele que conhece o íntimo, que sabe se quando aquela pessoa deita no seu leito, ela não maquina o mal contra a tua vida, né? E isso é só o Senhor que pode te revelar, e é bem forte isso. Porque você abre áreas da tua vida, às vezes, que aquela pessoa na tua frente vai estar dizendo, não, vou estar orando, mas na verdade, no íntimo, ela tá torcendo mesmo para que o teu casamento não dê certo, para que você se separe, para que a tua família esteja destruída, e isso é só o Senhor que vai te mostrar em oração. Então a importância também da oração em todas as áreas da nossa vida. Isso é um recado também, agora falando aqui para mulheres principalmente, não só para aquela irmã que está sofrendo com isso, estão tramando contra mim, mas esse é um recado para você também que por um acaso está tramando contra. Luta contra esse sentimento de inveja, luta contra esse sentimento de tristeza. Minha amiga conquistou algo que eu ainda não conquistei. Automaticamente tu, pum. Peraí, eu sou menor, porque eu não consegui, porque eu sou fraca, porque eu sou isso. Aquele espírito de inferioridade, de inveja, e que acaba, por consequência, exatamente isso que a Bianca falou, desejando mal. Amada, luta contra isso. Luta contra a inveja. Essa brecha do inimigo na tua vida. Porque assim, sentir essas coisas, nós somos humanos. Quem sabe realmente tu ficou triste quando viu que a tua amiga conquistou algo que quem sabe tu lutou tanto pra conseguir e não conseguiu ainda. Mas você só vai conseguir chegar aonde ela chegou, conquistar o que ela conquistou, se você colocar esse espírito de inveja, de frustração embaixo do teu pé, em nome de Jesus. Amém. Com certeza chegar até mais longe. Porque Claro. o que Deus tem pra tua amiga é pra tua amiga. O que Deus tem pra ti é pra ti. É verdade. Né? Então, muitas vezes a gente deseja, é aquilo que o outro alcançou, mas o que Deus tem pra ti às vezes é muito maior. Né? Porque cada um, Deus sabe como dar, como abençoar, como prosperar, né? Então viva o teu momento, não, que nem foi falado aqui, não se compare a ninguém. Porque cada um o Senhor fez de um jeito. Amém. Você vai viver coisas em Deus que quem sabe a tua amiga não vai viver. Então cada um tem um propósito. E essa inveja é uma coisa muito comum no mundo, né, secular. Mas entre nós não deve ser, porque não deve ser mesmo, como a Jennifer falou, que nós devemos colocar esse espírito em nome de Jesus pra bater em retirada das nossas vidas. Porque enquanto a Bianca estava falando, eu lembrei do que está escrito em Romanos 12:2, que eu tinha aberto no início e depois fechei. Eu amo Romanos, amo. Amo também. Amo também. Amo Romanos. O que Deus já falou comigo através desse livro. Romanos 12:2 eu vou ler porque às vezes eu me perco na sequência do versículo. Que diz assim, ó. Mesmo sendo algo natural para o mundo secular e algo que seja, já se normalizou, a Bíblia nos dá uma orientação. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém. Para o quê? O que a Bianca falou, o que é para minha amiga é para minha amiga. O que é para você é a vontade de Deus para a tua vida. Amém. E ela é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade do Senhor para a tua vida. O que é pra Bianca não é pra mim. E o que talvez pra ela vai ser sucesso, se fosse na minha vida, seria fracasso. Exatamente. Então entender que a vontade do Senhor na vida da Bianca é uma, e eu preciso, não é uma questão de opção. Nós, como pessoas salvas em Cristo Jesus, nós precisamos, como a Rafa falou, celebrar as vitórias uns dos outros. Alguns são mais espontâneos e são mais, expressivos. Outros celebram falando parabéns, irmã, que Deus te abençoe. Comentando lá no Facebook. Desde que seja sincero, irmã. Desde que seja sincero. Se você vai chegar pulando, batendo palma e abraçando, que nem às vezes eu faço, tudo bem, amém, se assim é o teu jeito. Mas se o teu jeito de elogiar e de celebrar a vitória da Bianca é chegar e falar, Bianca, que Deus te abençoe, fiquei muito feliz pela tua conquista. Desde que seja sincero diante de Deus. Amém. Amém.
Amém. Vamos continuar então, né? Ela vê o que ninguém vê em você. Amiga sincera é aquela que te relembra quem você é quando você mesmo esquece. Sabe quando a gente tá triste, a gente diz, não, mas eu acho que não é isso, eu acho que o Senhor não me chamou pra isso, ou eu acho que eu tenho que desistir disso. A tua amiga vai lembrar quem você é. Ela vai te colocar pra cima, ela não vai te colocar pra baixo. Te levanta. Sexto, ela não te abandona no processo, ela permanece junto ali na tua dificuldade e ela não rouba a sua voz. Ela é uma amiga ativa, ela quer ver você Muito importante. prosperando. Eu vejo assim, tem até casos, eu tenho casos familiares assim, não vou citar nomes. Mas assim, sabe quando tu chega assim, a minha mãe, ela vai saber quem é agora que falou. Sabe quando tu chega na pessoa e diz assim, eu tô passando por uma situação assim, assim, assada, a pessoa, isso daí, eu já passei 3 vezes. Isso daí já me aconteceu. Minimiza. Mas é que eu tô sentindo assim, mas aí tá falando, não, mas isso aí é de ridículo. Não, porque isso daí é fácil, gente. Isso daqui, isso aqui, esse comentário meu, é pra quem faz isso. Não minimize a dor do outro. O que pra ti é uma gota d'água, pra uma outra pessoa é um oceano. A gente não sabe o que se passa dentro da casa da gente, das outras pessoas, né? Então, assim, quando você chegar em alguém e a pessoa, por um acaso, abrir o coração pra te dizer, tô passando por isso, aquilo, aquele outro, faz como a Sabrina falou ali. Relembra pra tua amiga que tu é, não, amiga, mas tá difícil. Mas o Senhor é contigo. Que Deus já Vai fez dar na tudo vida certo. dela. Relembre a As sua amiga promessas. daquilo que ela já passou. Amém. Esses dias eu vi no Instagram isso. Conte pra si mesma o seu testemunho. Meu Deus. Conte pra si mesma da onde o Senhor já te tirou, sabe? Que às vezes é a gente que tem que se dar força a si mesma. Mas se você tem uma amiga assim, faça esse papel também, sabe? Seja Relembre você. a sua amiga. Da onde Deus já tirou ela e aonde ela está agora. É tão importante a gente não minimizar a dor do próximo, né? E outra coisa importante que não estava aqui sobre as setes, né? Mas assim, seja a amiga que você gostaria de ser. Comece sendo. De ter. E outra coisa, mesmo que tenha tido uma experiência ruim numa amizade, ore a Deus, que Deus vai te dar novas amizades. Porque o que eu vejo? Às vezes a gente se magoa e a gente fica assim. Se trava, A gente se bota uma Exato. coraça, uma proteção e não deixa que ninguém se Ninguém aproxime mais se mais. aproxime, porque a gente não confia mais nas pessoas. Mas até mesmo quando alguém erra com a gente, né, assim como o Senhor teve misericórdia com a nossa vida, nos perdoa, a gente libera o perdão, não precisa mais conviver, porque às vezes a gente acha que libera o perdão e tem que trazer pra Volta perto. tudo como é. Não, Fica grudado de novo. libera o perdão, né, fica de bem, Até assim, porque espiritualmente com aquela depois pessoa. que você estava falando de Judas, e na hora eu lembrei, mas depois esqueci. Uma vez eu acho que conversei com a Jennifer sobre isso, sobre que tem pessoas que a gente só consegue amar de longe. A gente tá falando sobre família. E daí eu falei assim pra ela, tem pessoas. O mandamento qual é? Amai. Ai, Agora tem pessoas que eu amo assim, ó. Tem outras pessoas que vou usar o teu irmão, né? Tu tá. Tem outras pessoas que eu amo. Tá, amém. E te amo. No carinho. No carinho, não a mesa. Porque se a Sabrina, não é ela, tá, irmã? Vocês não. Se a Sabrina estiver perto de mim, eu não amo ela. Sim. Tem pessoas que por causa do comportamento que ela tem, se ela estiver perto de mim, eu vou ter muito mais dificuldade de amar. Não é Isso porque se tu chama- ama que precisa conviver, né? Isso se Não, chama não quer inteligência dizer. emocional. Eu acho que Pra trazer pra mesa Nós precisa temos- ser. nós temos que entender os nossos limites. Nós temos que. Isso é complexo, irmãs. Não pensa que é fácil. Tudo que a gente tá falando aqui, mas as mulheres estão com tudo certinho, então tudo certo. Não estamos. Na verdade, eu aprendi com o meu pai isso. Meu pai falou pra mim que quando a gente tá passando uma informação divina, quando a gente tá orando, quando a gente tá ministrando algo, começa por nós. A gente tá passando por dentro da gente essa informação pra passar pra frente. Amém. Então, assim, não é que tá tudo certo, mas que a gente busque esse aperfeiçoamento no Senhor. Que a gente possa buscar ser essa amiga, primeiramente, para depois ter uma amiga assim, sabe? Então, realmente não é fácil. Falar sobre perdão também é muito importante. Isso mesmo que a Sá falou, eu inclusive estava anotado aqui. Qualidades de uma amiga ideal segundo a Bíblia. Perdoa. Há uma amiga que perdoa, né? Vou trazer aqui para vocês. Tem que entender, né? Mateus 6,14, deixa eu ver, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens de suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, assim, dependendo do nível o qual essa amizade te feriu, perdoa em todos os níveis, mas dependendo do nível, perdoa e dá esse distanciamento. Esse distanciamento é importante também. Ou perdoa e vai retomando a amizade aos poucos. Quem sabe é uma amizade que está te fazendo muita falta. Exatamente. Né? Eu tenho períodos que eu me afasto de redes sociais, que eu fico assim, falando assim pessoalmente. E eu não olho o WhatsApp, eu não olho nada. Minhas amigas já sabem. Daí, às vezes essa daqui fala pra mim assim, ai, mas nem no WhatsApp, porque antes eu respondia só no WhatsApp, né? Daí eu fico um tempo sem WhatsApp. Então, pra algumas já sabem, ó, a Jennifer tá no o período do Elias na caverna. Daí, às vezes, o senhor me chama pra fora e eu saio. Mas, assim, que a gente possa ter essa inteligência emocional de entender também, olhar pra dentro e entender, ó, isso daqui eu preciso alterar, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui eu preciso melhorar. E isso aqui é assim, eu respeito o meu limite, o senhor me criou pra ser assim. Amém. E agora a gente vai ouvir mais um louvor, né? Por umas amigas aqui tão especiais que já estão aqui nos aguardando, né? Pra gente entrar já na live. E são uma bênção, né? E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Então, elas já estão aqui, já podem se apresentar, Jael apresenta elas e louve o Senhor junto com elas. Chega pra cá. Eu vou deixar elas se apresentarem, porque elas são muito comunicativas, são muito queridas e muito... Elas... Vai lá aí. Te apresenta. A paz do Senhor, meu nome é Zeriele. Sou amiga da Jael. Sou minha amiga. Paz do Senhor, então, a todos. Meu nome é Mangui. E nós vamos louvar então. Na verdade, E as três estão solteiras, viu? Essas três lindas aqui, ó, esperando homens de Deus virtuosos. Essa mãos assim na frente, frente, ó. pra líder Bianca, que a líder Bianca pode... nós vamos estar cantando uma canção que fala sobre amizade, né? Eu já dei uma pincelada antes aí sobre a importância que elas têm na minha vida e não escondo, não faço questão de esconder nunca, né? Porque são as amizades que celebram, que choram, mas que também celebram. Tá, agora a pergunta que não vai calar. É do carinho ou da mesa? Essa do carinho, essa não vai Não, essas aí são do sofá. Não é nem da mesa, é do sofá. Não, elas são muito especiais. Às vezes até confundem que nós sejamos irmãs. Na verdade, só eu que sobro nesse trio, né? Elas são irmãs, eu não sou de sangue. Mas são muito especiais pra mim. E essa canção fala um pouco do nossos sentimentos, né? Pra gente não ficar falando. Amigo é muito. Ai, vou chorar, gente. E alguém pra conversar, alguém pra abraçar. Amigo é uma bênção, vem do coração de Deus, pra
abençoar as nossas Que vidas. lindo! Que o Senhor possa te presentear nessa noite. Se porventura você não tem com quem contar. Nós temos o nosso melhor amigo, que é Jesus. Mas ele também envia pessoas aqui na Terra para cuidar de nós, para nos abraçar, para se alegrar, para celebrar, para comprar de fato as nossas batalhas em oração. E o Senhor vai te dar em nome de Jesus. O Senhor vai te dar amiga segundo o coração dele. Amém. Muito obrigada pela participação, meninas. Linda! Elas estão solteiras, são filhas do mesmo pai, então vocês podem fazer assim, juntar uma galera, 2, e ir no mesmo dia, lá, na casa do irmão Milton. Uma galera não, né? Já Primeiro fala aqui com a líder de jovem, que ela já está disponibilizando o WhatsApp. Eu disponibilizo o WhatsApp das meninas, né? E só passarei se assim, né, eu O Senhor me aprovar. Se o Senhor me der o discernimento para discernir esses varão. Amadas, Ovelha ou lobo? nós já estamos indo pro final, né, da nossa UFADcast. Né? Esse assunto é um assunto tão relevante, né? Para esse tempo tinha muito mais coisa aqui pra gente abordar. Mas a gente quer finalizar então, né? Quando o Senhor diz não para os nossos projetos. A gente vai finalizar né, esse assunto assim, só pra gente dar uma passada mesmo. Provavelmente em outro momento, eu tenho certeza que o Senhor vai nos oportunizar. Creio que tudo que aqui foi falado foi de grande valor, né, pro reino do Senhor. E certamente, se você assistiu, pode compartilhar, vai ficar gravado também no nosso YouTube. Mas agora, finalizando aqui, quando o Senhor diz não, né, para as nossas amizades, para os nossos projetos, como é difícil nós compreendermos os não do Senhor. Muitas vezes o não do Senhor, por nós não estarmos com uma intimidade tão firme com Ele, nós acabamos, né, até mesmo nos desmotivando na fé, no caminhar, né? Por quê? Porque já estávamos desalinhados ao propósito. E isso é uma coisa muito relevante, porque às vezes nós estamos insistindo em coisas, em decisões, em caminhos tortuosos, que não vão nos levar a lugar nenhum. O Senhor intervém para o nosso bem, como aqui a gente falou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Mas quando está na prática, é tão difícil entender isso, É né? importante falar também, sabe? Que nós precisamos ter, como eu faço para saber se eu devo insistir nesse caminho ou se eu devo parar de insistir nesse caminho. Vamos começar por uma coisa que eu sempre tenho falado, e isso se aplica no meu testemunho. O que você está vivendo hoje, entre provas e desertos, momentos de dificuldade, é uma consequência daquilo que tu buscou com as suas próprias mãos, fora da direção do Senhor? Ou é um vale, um deserto que você está passando, onde você estava dentro dos planos do Senhor para a sua vida, dentro dos propósitos do Senhor, assim como Jó, e de repente o vento virou, mas Jesus ainda está no barco. É verdade. Nós precisamos saber ter esse discernimento. Verdade. O que é isso que está acontecendo comigo? Eu devo continuar insistindo nisso ou não? Tá, mas peraí. Tá tão difícil assim para eu continuar insistindo por quê? Tá difícil porque eu busquei com as próprias mãos e está completamente fora da direção do Senhor? Ou realmente o Senhor me deu isso e isso é um momento que eu estou passando de dificuldade? Porque estar no propósito do Senhor não isenta os problemas. Essa palavra. Tu tá na direção, eu estou na direção do Senhor, tudo tem que estar um mar, né, de rosas, e eu e o Gabriel, a gente vivenciou isso na nossa vida. O Senhor nos deu uma ordem, nós seguimos aquela ordem do Senhor sem olhar pra trás, só que no decorrer do caminho parecia que a gente estava todo errado, e na verdade não, a gente estava no centro da vontade do Senhor. Só que o Senhor não nos isenta de passar, até porque tudo são experiências que o Senhor vai fazendo tu vivenciar para aquilo que Ele vai te dar lá na frente, né? E tu ter a maturidade de receber, porque até isso nós precisamos ter. Às vezes tu não está maduro ainda para receber aquela vitória, aquela bênção que tanto tu almeja. Então o Senhor precisa preparar a tua vida para que quando o Senhor te dê essa bênção, essa vitória, tu não te perca. E uma coisa que meu pai falou uma vez comigo, porque eu fui uma adolescente muito difícil. Então meu pai tinha N conversas comigo, meu pai era muito de conversar, minha mãe também.
mas o meu pai conversava muito comigo. E eu falei pra ele, pai, por que às vezes parece que quando a gente não tá fazendo a obra de Deus, quando a gente tá fugindo, as coisas estão tão mais fáceis? Ah, mas por que eu vou ir pra igreja se o meu trabalho tá bom, se o meu casamento tá bom, se tá dando tudo certo na minha vida, eu tô comprando carro, tá dando tudo certo, eu tô pagando minhas contas. Por quê? Sabe por quê? Porque assim como existe um lugar pra onde Deus quer que você esteja, existe um lugar pra onde Satanás quer que você esteja. E se tu está naquele local ali, não está servindo a Deus, não está cumprindo com o teu, tu tem um chamado, não está exercendo ele, não está dentro do propósito para o qual tu foi criado, porque todos nós temos um propósito. Tu não está cumprindo com aquilo, por que o diabo vai atentar contra a tua vida? Por que ele vai fazer alguma coisa contra para tornar o teu dia mais difícil para que tu vá aos pés do Senhor buscar ele? Tu está exatamente no lugar aonde Satanás quer que tu esteja. Então, quando meu pai me desbloqueou isso em mim, foi, como diz o Paulo Marçal, foi uma virada de chave, assim, que existe também, tanto existe o lugar que Deus quer que tu esteja, quanto o lugar que o Satanás quer que tu esteja, e ele não vai te incomodar, e ele não vai deixar a tua vida mais difícil. Mas quando Porque quando a gente está com a vida difícil, o que a gente faz? Busca Deus. Busca Deus. Se joga aos pés do Senhor. Então, que você se inconforme também. Estar fora da presença de Deus. Fora do propósito do Senhor para a tua vida. E as coisas, mas está tudo bem. Não está tudo bem. Tu está onde Satanás quer que tu esteja, nessa tua inconformidade, nesse teu, como é que a gente faz dizer? Nesse teu morno. Nem frio, nem quente. Nesse morno. Aquilo que Deus cospe da sua boca. Porque nem sempre a vontade que é boa, perfeita, agradável, vai só te fazer sorrir. A maioria das vezes ela vai te fazer chorar. Ela vai te fazer ter renúncias. Te testar. Ela vai te testar. Porque faz parte do processo pelo qual o Senhor quer que tu passe. Não que a vida de alguém que é cristã vai ser só tribulação. Não é isso. Mas existem fases, como aqui nós mencionamos, que são necessárias para que você amadureça no Senhor, para que você chegue ao propósito. Porque tudo tem propósito, É verdade. mas tem coisas que nós buscamos com a nossa própria mão. E aí é necessário, né, como aqui a gente falou, ter intimidade. Às vezes o Senhor falou conosco antes de nós entrarmos naquele processo. Porque o Senhor, eu sempre digo, Ele é um Deus de detalhes. Ele fala. Às vezes ele até fala e a gente que não quer ouvir. Depois a gente percebe que a gente não ouviu e entramos naquela luta pelas nossas próprias mãos, né? Mas geralmente o Senhor, Ele não deixa a gente sem resposta. Se nós nos humilharmos, clamarmos, Ele vai dar uma direção. Esse discernimento, né? É consequência ou é vale? É consequência ou é vale? O que é isso que eu tô passando agora na minha vida? E quando eu quero uma coisa muito, tipo aquele filho mimado, né? E aí o Senhor, muitas vezes, Ele vai te dizer não. E o não não é para nos destruir. O não é para nos proteger. É proteção, não é punição. E isso que a gente precisa ter em mente. Nem sempre o sim, né? Às vezes até as pessoas ao teu redor não vão compreender o que está acontecendo. E o Senhor disse um não. Mas não é porque você foi, né, vamos dizer assim, Senhor, negligente ou alguma coisa que você fez errado. Talvez você até fez dentro da vontade do Senhor. Mas ali o Senhor vai fechar a porta, ali o Senhor vai tratar contigo, porque Ele precisa que você chegue ao próximo nível. E nem sempre nós, seres humanos, chegamos de forma confortável. A maioria das vezes, as formas confortáveis não nos levam a lugar nenhum. É necessário que a gente passe por aquele processo. Eu tenho um exemplo claro disso que aconteceu esse ano, né? Eu testemunhei para algumas pessoas, não vou dar os detalhes aqui porque, por causa do nosso tempo, mas o Senhor precisou ir contra a minha vontade, contra os meus planos, principalmente nesse ano de 2025. Né, Principalmente nesse ano de 2025. É um ano que eu iniciei o ano, acho que eu comentei com a Bianca, acho que não sei se eu falei com o Gabriel, mas esses são os meus líderes de jovens. E eu tinha comentado com ela que eu tinha todo o ano planejado. Sabe aquele ano que você senta em dezembro e você fala, tá, vou voltar de férias, vou fazer isso. Até dezembro eu tinha meu ano planejado. Profissionalmente, academicamente, tudo. Todo o ano planejado. E aí, voltando das férias, né, eu tive uma notícia triste de que os meus planos estavam frustrados. Em resumo, era isso. E aí eu cheguei diante de Deus e falei, Senhor,
o que é que tá acontecendo? E aí eu me lembrei, eu fui num retiro nesse mesmo ano, em janeiro, e lá nesse retiro o Senhor falou comigo, dentre outras coisas, acerca do chamado e da urgência que ele tinha em realizar o chamado, em colocar, me chamar de fato para fazer aquilo que ele tinha me escolhido. E o Senhor me fez uma pergunta que eu nunca mais vou esquecer. É a pergunta assim que ecoa todos os dias. Toda vez que eu me questiono, eu falo, Senhor. Aí o Senhor me faz lembrar. Que foi exatamente essa pergunta, Jael. Tu ainda vai me amar se a minha vontade for diferente da tua? Porque nós dissermos que quando nós dizemos que amamos ao Senhor quando tá tudo bem, É fácil. muito fácil. Porque tudo tá de acordo com aquilo que eu planejei. Aquilo que eu... Então nós como humanos, nós temos esse orgulho próprio, né? De falar, não, eu planejei e deu certo. Eu projetei e foi tudo como eu projetei. Então, queira ou não, a gente dá a honra e a glória pra Deus, mas a gente fica com aquele orgulho próprio. Tipo, tá, eu me organizei e fiz, né? E aí quando o Senhor redireciona e fala, não, agora eu preciso de ti aqui, desta forma, vivendo completamente na minha independência. Tu ainda vai me amar? E eu lembro que no retiro, claro, estava, né, tudo certo, eu ia voltar, minha vida ia continuar. Quer dizer, a gente responde as coisas e não coloca peso na nossa palavra. Porque foi Deus usou uma profeta para me perguntar, tu ainda vai me amar se a minha vontade for diferente da tua? E na hora do impulso eu falei, Senhor, eu vou te amar. Irmãos, Jesus, eu cheguei em Santa Cruz, era em outra cidade. Deus fez isso aqui na minha vida. Tudo que tava ali, né, já encaminhado, já saiu tudo dos trilhos. Eu disse, Senhor Jesus. Mas de lá pra cá, eu nunca na minha vida inteira vivi tantas experiências sobrenaturais com Cristo. Sobrenaturais a ponto assim da gente pensar, mas da onde? Como? Essa pessoa não me conhece? Que jeito? E Deus bradando lá do céu, né? Dependência, a minha vontade, o meu propósito. O pastor Leandro Ângelo tem uma né? pregação muito antiga que fala sobre isso daí. A oração mais difícil já feita na história foi a de Jesus na cruz, quando ele disse, com dor, pregado, com os braços abertos ali, né? Eu prego sobre os seus pés, sobre as suas mãos. Ele disse, todavia, seja feita a tua vontade. Meu pai fala, esta é a oração mais difícil de se fazer. E ela é a mais decisiva, porque o crente, ele sabe do poder das suas palavras. Né? Não são palavras jogadas ao vento, a gente sabe do poder das nossas palavras. Então, quando a gente faz isso que a Jael fez, né? Respondeu, vieram as consequências disso boas, né? E outras, não vou dizer ruins, mas que dão aquele frio na barriga, né? Assim, o baque, né? Tu fica, opa! É a oração mais difícil mesmo. Quando a gente está passando pelo processo, a gente não vai entender o todo. Assim foi com todos os personagens bíblicos. Quem imaginava Esther que seria colocado lá naquele palácio para cumprir um propósito, mas chegou um momento da aflição, da dificuldade, do medo de repente perder a sua própria vida para salvar o povo, para cumprir o propósito. E assim não é diferente na nossa vida. Para cumprir o propósito, o Senhor vai nos trazer experiências para nos alinhar à vontade dele, para a gente ter mais intimidade, para que a gente prontas para o próximo nível. Então, por isso que nós precisamos ter maturidade para os não de Deus. Às vezes os nãos vão ser para coisas que são legais, eu sempre digo, dentro do jurídico, é legal, é lícito, mas não é para ti. Então o Senhor vai te dizer não. E às vezes não tem nenhum problema naquela situação também, né? Mas é porque faz parte do propósito. O Senhor não se move por sentimento, por propósito. Então que fique isso também bem claro para cada uma de nós, né? Dentro dos propósitos de Deus haverão muitos nãos, muitas renúncias, muitas vontades e sonhos abortados. Mas não é para nos punir, é para que a gente possa ir para o próximo nível do Senhor. E como nós cremos que a vontade é boa, perfeita e agradável, então nós entendemos que aquilo que Ele tem para nós é sempre melhor do que os nossos próprios planos. Vou deixar um abraço aqui também para a irmã Letícia, que está no grupo da UFADESC aqui. Ela botou assim, Letícia, esposa do Wagner, dizendo... Falei de Jesus para minha colega e ela vai casar no casamento coletivo e se batizar, Aline, lá no Linha Santa Cruz. Amém, glória a Deus. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui também. A irmã Gabriela dizendo que tá uma bênção, que tá ótimo. Daí a irmã Dani avisando que a live caiu, mas voltou em nome de Jesus.
E a irmã Jéssica colocou assim, ó: meus planos esse mês também foram frustrados e recebi um não de Deus. E através desse não, foi necessário para mim aprender a depender mais de Deus. Foi e está sendo um aprendizado. E era algo que eu almejava muito. Olha aí, viu? Um testemunho. E é assim, amados. Nem sempre será como a gente quer, mas sempre será o melhor para cada uma de É nós. sempre confiar que o mesmo Deus que nos formou, que nos fez, o mesmo Deus que te fez, Ele sabe o que é melhor para ti. Amém. Então é confiar, ter essa confiança, não viver por vista. Nós vivemos por fé. Nós não precisamos enxergar a provisão. Nós não precisamos enxergar a porta aberta, o mar se abrindo. Nós precisamos crer que o mesmo Deus que nos fez, Ele também tem poder para apenas com um cajado abrir o mar. Para enviar quem for, enviar até corvo para trazer alimento para você. Esse é o Deus a que nós servimos. Nós vivemos por fé. Então entregue a tua vida. Se porventura tem alguém aqui que está nos assistindo que ainda não entregou a sua vida, e hoje eu ouvi aqui testemunhos, né, de histórias bíblicas de pessoas que viveram a sua vida alinhada ao propósito de Deus e que vivenciaram milagres de Deus na sua vida. E se você tem interesse em conhecer, ou talvez você está dentro da igreja, mas está com a sua vida, com a sua alma afastada, com o seu espírito afastado da presença de Deus, essa é a noite que o Senhor preparou para você alinhar a tua vida, as tuas expectativas, os teus sonhos, os teus projetos ao propósito estabelecido pelo Senhor, ainda quando você era lá em fora. Creia que Ele é que cuida de você. Se não fosse Ele, você nem estaria aí. Se não fosse Ele, você nem teria o que você tem. Então é Deus cuidando de você nos mínimos detalhes e Ele continuará cuidando. À medida que nós entregamos, eu sempre costumo dizer que Deus tem prazer em ter filhos dependentes. Ele tem prazer em enxergar em nós pessoas completamente dependentes dele. Então que nós possamos ir alcançando nesses níveis de dependência, alinhando a nossa vida ao propósito que o Senhor tem para nós. Está acabando a nossa live, mas a gente quer agradecer, né, por todos que ficaram aí conectados com a gente, né? E eu tenho certeza que essa palavra, tudo que aqui foi falado, de alguma forma, né, se encontrou com o teu propósito, com a tua vida. E nós queremos finalizar, né, aqui com uma oração, né, e também com mais um louvor, né, para adorar o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Mas vamos fazer uma oração se porventura, né, você está, como a Jael falou, desalinhada do propósito, plano, da vontade do Senhor. Saiba que o nosso Deus, Ele é um Deus que tem poder para modificar todas as coisas. E Ele tem poder para te alinhar novamente. E também, se você está passando por alguma situação, procure buscar em Deus para saber se isso foi uma luta ou isso faz parte do processo. E o processo ele é necessário para te levar ao próximo nível. Fique com essa reflexão, né? Então vamos orar agora ao Senhor, né? Talvez você aí está quietinha na live, não se manifestou no grupo, ou vai assistir em outro momento. Essa live vai alcançar vidas. Nós temos certeza que em nome de Jesus, vidas serão transformadas através dessa live. Ela vai ficar lá no YouTube, então a gente tem certeza que muitas outras pessoas assistirão. Então, se você é essa pessoa que está assistindo neste momento, que, né, não faz parte da Assembleia de Deus Santa Cruz Sul, talvez é de outra cidade, certamente o Senhor, Ele tem o tempo certo para cumprir na tua vida. Amém? Então vamos orar ao Senhor agora e depois vamos terminar com uma adoração ao nosso Deus. Amado Deus e Pai, nos colocamos diante na tua presença, crendo, Senhor, que tudo que aqui foi falado, Senhor, tem propósito, porque nós sabemos que aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, como aqui foi falado, primeiramente falar conosco, com as nossas vidas, com aquilo que o Senhor tem de propósito eterno para cada um de nós, mas também com todos aqueles que assistirão
que vão ver essa live, Senhor. Que essas palavras que aqui foram mencionadas sejam, Senhor, pontuais de alinhamento na vida de todas aquelas pessoas, Senhor, que assistirão, que elas possam, Senhor, orar a Ti, clamar a Ti, que elas possam ser alinhadas, Senhor, ao Teu propósito, que elas possam compreender que momento, que estação elas estão vivendo na Tua presença, e que elas possam, Senhor, se voltar a Ti com humildade, para que o Senhor possa cumprir o propósito que Tu tem na vida delas. Continua, Senhor, abençoando a cada uma delas. Tira toda dor, todo sofrimento, toda dúvida, todo questionamento. Traz luz, Senhor. Traz convicção, Senhor, a chamada, a Tua vontade. Faz com que elas lembrem aquilo que o Senhor já falou. Porque existe muita palavra manifestada que nós esquecemos. Dos Teus planos, dos Teus projetos, dos Teus propósitos. E que elas possam ser libertadas, Senhor, de si mesmo e compreendo a Tua vontade. Também oramos, Senhor, por amizades abençoadas, amizades que levem, Senhor, as Tuas filhas, os Teus servos, para perto de Ti e não para longe de Ti. Amizades, Senhor, que sejam conforme o Teu querer e a Tua vontade, para que elas possam, Senhor, viver a vontade que é boa, perfeita e agradável. Assim, Senhor, nós oramos, crendo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Não se